Olá, GCD Saúde, começando por aqui. Quero te convidar para dar um feedback para a gente, viu? Para trazer um retorno para a gente, trazer a sua opinião sobre esse nosso especial de saúde, né? Esse espaço que a gente trouxe para a nossa programação para falar de autocuidado, de bem-estar, de saúde mesmo, de cuidado consigo mesmo. Traz pra gente esse retorno, fala pra gente o que você está achando desses nossos episódios, desse nosso podcast, então, para abordar saúde. Isso é muito importante pra gente, então, ser mais assertivo na produção dos nossos conteúdos, viu? Vamos falar de água pura. Por quê? Vamos lá. O corpo humano, ele é formado por 70% de água, mais ou menos? Pelo menos isso. Em média é isso, né? Com certeza. E aí, esse líquido ele é tão importante, tão precioso para a gente, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E a gente vai trazer só alguns exemplos, tá? Vamos lá. É importante para o transporte de nutrientes, ele é importante para fazer a limpeza, eliminar toxinas, eliminar as toxinas né? do corpo. Cuidar do corpo, para regular a nossa temperatura, controle do peso, enfim, para o funcionamento adequado do nosso corpo. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente recebe, então, por aqui hoje, neste episódio, o Pedro Ronaldo Saltner, que é proprietário e técnico especializado, e também a Vanessa Saltner, que cuida da parte de gestão, então, e de atendimento ao cliente da PHF Filtros. Gente, muito obrigada, viu? Muito prazer em recebê-los por aqui hoje. Prazer é nosso. Muito obrigada, gente, que fica feliz em poder vir falar de um tema que é tão importante, que é a base para a nossa saúde, que é a hidratação. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre essa importância da água potável para o nosso corpo, para a nossa saúde? Quem começa? Posso começar? O Pedro vai complementando. Como você já fez um início de pontos importantes para a água do nosso corpo, né? Importante. E ela está em tudo. Todo o nosso corpo precisa de água. Desde a gente piscar, eu preciso de água para lubrificar a minha vista, para eu enxergar melhor, até eu pensar. Para eu pensar, eu preciso que tenha água fazendo o processo dos meus neurônios. Quanto mais hidratado eu estiver, mais rápido as sinapses dos meus neurônios vão acontecer. E também o nosso corpo é o nosso órgão maior, né? A nossa pele é o nosso maior órgão do nosso corpo. E ele precisa de água para ficar hidratado, para não ficar ressecado. Ele precisa de líquido muito importante. O nosso intestino é fundamental, né? Fígado também. A gente só funciona com água, é isso? Só funciona com água. água. Por isso que 70% é água. Tem uma piadinha na internet, eu vou abrir um espaço agora, que pepino tem não sei quantos % de água aqui. Então, 90. o ser humano é basicamente um pepino com ansiedade, né? É isso? Quase isso. A água tá em tudo. Desde a época do colégio, os alunos já aprendem nas aulas de química que todas as funções para acontecer, a maioria delas precisa de água. E no nosso corpo acontece da mesma forma. Todas as funções e reações, desde a função hepática, os rins, o próprio sangue, tudo vai depender de água para funcionar. Se o meu corpo se eu não ingerir água o suficiente para o meu corpo poder fazer essas reações, ele vai ter que buscar água em algum lugar. Então, quando eu estou desidratado, geralmente o meu corpo vai buscar no meu outro maior órgão, que é o meu intestino. Então, ele vai ter que buscar água, líquido de algum lugar. E se eu não estou hidratado, além das minhas funções do corpo acontecerem de forma mais devagar, eu também vou ter outros problemas, como uma constipação, né? Outros problemas de saúde, porque o meu corpo está buscando água em algum lugar. Tá, e me diz uma coisa. Vamos lá. Água é importante. Qualquer água? Não. Tem que ser, de preferência, filtrada. Por quê, Pedro? Me explica isso melhor. E pré-tratada, né? Se ela é pré-tratada, depois o filtro ele vai eliminar o sulfato de alumínio, o flúor da água, o cloro da água, que são elementos que deixam sabor e gosto e cheiro na água. Isso, né? Vem do tratamento, isso é o que eu recebo na minha casa, é isso? Exatamente, isso. A água ela já tem um pré-tratamento excelente, que ela já vai vir muitas vezes, né, incolor, com uma quantidade de partículas muito pequenas, mas no caminho da estação concessionária, da Casan, até na nossa residência, o caminho é longo. A gente tem encanamento antigo, a gente tem caixas d'água que não são limpas anualmente, nós temos diversos acontecimentos no meio do caminho que vai fazer com que a minha água chegue
chegue na minha torneira não só com o resíduo do elemento químico, ela vai chegar na minha torneira com partículas sólidas que vão ser também maléficas ao nosso organismo. Então, é muito importante que eu ingira água, mas eu ingira uma água que seja filtrada, sem partículas, sem elementos químicos que vão ser danosos à saúde, como cloro, como flúor, como cloraminas, trialometanos, elementos químicos que vão estar presentes nessa água. A gente costuma falar que nem toda água transparente, ela é pura. Porque muitas vezes a gente pega a água da torneira e visualmente ela tá transparente. Ah, tá boa. Se tá transparente, tá boa. Mas isso não é sinônimo de pureza. Dentro dessa água tem muito elemento que a gente não consegue ver a olho nu. E vai ser maléfico para nossa saúde. Por isso, é importante que a água seja de qualidade. Ô Pedro, e se eu ferver? Não elimina os elementos químicos da água. Eles permanecem na água e você, fazendo uma certa experiência, principalmente com café dá para fazer isso, né? Ou com qualquer outra coisa, um chimarrão, você faz uma semana com água filtrada, o café ou o chimarrão, né? E uma vez só você pega da torneira e faz. Você vai ver a diferença do teu café, do teu chimarrão. Eu tenho clientes que me dão feedback do arroz, que perceberam a diferença do arroz. Quando você usa água fervida, a gente tinha essa concepção de antigamente, né? Antigamente a nossa água vinha de nascente, vinha de barranco, da grota. E, claro, passavam animais ali por cima, tinha contaminação. Isso era muito importante, a fervura, para matar um micro-organismo vivo. Agora, a fervura da água não vai matar um elemento químico, ele vai permanecer. E aí a água vai ferver, esse elemento químico ele vai se ligar com o alimento. Então, indiretamente, você está comendo cloro, comendo os elementos químicos da água. E quando você utiliza uma água filtrada, sem esse elemento químico, para fazer o seu alimento, aí você vai sentir o verdadeiro sabor do alimento. Porque ele não vai ter nenhuma conexão com o elemento químico que pode mudar a própria textura, o paladar do alimento que está sendo ingerido. A gente talvez não tenha tanto hábito do filtro, né, Vanessa, Pedro? E a gente tem muito ainda o costume de usar a bombona de água, a água mineral, enfim, de ter o fardinho, né? Vamos lá. Isso tem impactos, né? Tem impactos aí econômicos para a pessoa, porque ela vai ter esse custo, esse gasto de manter isso em casa. Ela pode ficar sem água do nada, porque de repente não teve um estoque. E tem a questão vamos pensar de saúde, de cuidado com a coluna, né, com articulação, enfim. Exato. Principalmente pessoas mais idosas, né? Então, essas pessoas correm um risco de ajudar a colocar a bombona em cima, acaba caindo, como já teve casos de uma cliente minha, de ela foi levantar para colocar em cima do suporte a bombona e escapou da mão dela e quebrou o dedo do pé. O dedo do pé, o dedão. Puxa ali, vida! Né? Caiu ali, desmontou, rachou. O outro daí também é assim, quanto que você está jogando de bombonas no lixo? Depois o casco vazio, né? Quanto isso gera de lixo para a natureza, né? Então, a gente faz cálculos, a Vanessa pode até passar sobre isso, né? São cálculos que a gente faz, o quanto que você, instalando um filtro, quanto que você deixa de jogar na natureza o plástico. Que hoje isso também está se tornando algo muito questionado, né? Que é o microplástico, né? Que também um filtro normal não vai tirar também, né? Então, a gente tem a solução para isso também. Tu tens números, Vanessa, para falar para a gente, então, de, sei lá, quanto que eu economizo, quanto que eu deixo de gerar de resíduo? Claro, sim. Cada purificador que a gente atua, ele pode fornecer por ano 3.000 litros de água. Isso é equivalente a 150 bombonas de 20 litros, 150 vezes que você não precisa higienizar e virar a bombona e correr riscos. Quem não carrega a bombona de 20 litros, que é muito pesada, se eu for comparar com uma bombona de 5 litros, um filtro do purificador equivale a 600 bombonas de 5 litros. E a garrafinha, aí é até triste de fazer a conta, porque são milhares de garrafinhas, né? Então, se a gente for ver, pagar R$14 uma bombona, 150 bombonas a R$14, vai dar um custo de R$2.100 em média, que você deixa no mercado. Aí impacta na tua saúde financeira, porque você gastou mais e estava faltando dinheiro por uma coisa, impactou financeiramente, comprar água regular.
impactar na tua saúde, porque você tá tendo que carregar o peso, você fica estressado. Ah, a criança pediu água, não, agora acabou a água, o pai não tem tempo. E a hidratação na infância é extremamente importante. Então, você impacta no teu estresse e você impacta na saúde do nosso planeta também. Então, a saúde está totalmente ligada à hidratação. Vamos lá. E aí, a gente falando em saúde também, o Pedro começou a tocar no assunto que é o microplástico, né? Que a gente já identifica na corrente sanguínea, já identificou no leite materno. Muito séria essa condição. A fábrica, a Brasfield, que fabrica a marca Europa, ela elaborou um sistema de fibra oca que retém esses microplásticos, né? Então, a gente tem o filtro normal e nós temos também o filtro, quando a pessoa quer uma coisa mais sofisticada, nós temos ele com uma fibra oca também. Então, além de filtrar normalmente, ele também consegue segurar a fibra oca, né? Então, essa é a importância de ver o que eu quero para mim, né? Isso porque os microplásticos, como o próprio nome já diz, eles são partículas muito, muito pequenas. Elas não são, a gente não vê a olho nu. Então, para isso é necessário ter uma tecnologia exclusiva para fazer essa retenção. Até recentemente, a Europa fez alguns testes assim que eles fazem bem legal. E o glitter, ele está incluído na lista de microplásticos e não sai de jeito nenhum, né? Não, a gente quer tirar o glitter, não tem jeito de sair. Não. E foi bem legal que a Europa fez um teste colocando num becker, né, num copinho, água, jogou glitter, encheu de glitter, mexeu, tubinho, passa no purificador, água cheia de glitter. Daí, depois do purificador, é claro, né? O glitter fica todo retido, esse microplástico. E aí, eles tiram o filtro fora, serram o filtro para abrir e ver aonde que tá o glitter lá dentro do refil. Ele tá lá no início ainda, né? Bem logo no início ele já foi barrado. Claro, porque o glitter a gente vê a olho nu. Mas outros microplásticos, eles vão ficar retidos no caminho e nesse outro filtro que é de membrana de fibra oca, que ele tem a função tanto de conseguir reter bactérias, coliformes, fecais, totais, enfim, como também os microplásticos. Tem muito estudo de como isso está impactando a nossa vida e como vai impactar no futuro. A gente já tem estudos de que até 2050 tenha, em questão de peso, mais plástico no oceano do que em peso de peixes, entende? Então, é uma quantidade muito expressiva. E cada pessoa que opta por, não, peraí, eu vou parar de comprar água, porque só na minha família, quantos anos eu compro água engarrafada? Quantas garrafas que eu já comprei? E quantas eu vou comprar? Eu quero viver quantos anos? Se eu der um stop, parou, não vou mais comprar água engarrafada, eu vou ter o meu próprio purificador, pode ter certeza que você vai estar impactando na saúde do planeta de uma forma muito expressiva e dentro da sua casa. Às vezes parece uma coisa muito difícil, né? Eu fazer algo pelo meu planeta ou algo por mim. Mas não, dentro de casa você consegue mudar a tua saúde, melhorar muito, e a saúde do nosso planeta. A gente se questiona muito nas semanas do meio ambiente, nas datas muito específicas, né? Mas Exato. Comportamentinhos, né? Coisas do dia a dia que a gente pode impactar muito, né? São coisas pequenas que você faz que impactam muito no planeta, né? E adotando esse costume de investir em filtros de água, você está ajudando o planeta e a si próprio, né? E a gente pode dizer, então, que tem tecnologia para todos os bolsos. Exato, para todos os bolsos. Os bolsos também tem. Exatamente. Existem purificadores compactos, pequenos, fornecem água só natural. Então, a qualidade final da água vai ser excelente. É a mesma qualidade final de água de um purificador que refrigera. Mas, às vezes, a pessoa tem um apartamento pequeno, fica aquela coisa, onde é que eu vou botar a bombona? Não quero colocar um filtro, vai ocupar espaço? Não, é uma coisa pequena, compacto. Existem os purificadores com água refrigerada, fornecem água em 3 tipos de temperatura. Existem vários modelos, o que for mais adequado para a pessoa. Uma outra vantagem de ter um purificador pensando linkando assim com a saúde, né? É que quando a gente tem bombona, às vezes a gente não pega água para fazer comida porque demora muito, né? Eu tenho que encher de pouquinho em pouquinho, eu tenho que virar a bombona, é muito transtorno, então eu evito. Quando eu preciso encher um recipiente maior, chegou a visita, aquela correria, eu preciso fazer um suco, eu quero uma jarra agora, eu acabo pegando da torneira. Mas os purificadores, eles têm uma função que é o fluxo contínuo. Você aciona o botão, você vai girar a bica dele e você consegue deixar ele enchendo um recipiente sem você precisar ficar segurando o botão, que nem na bombona, um bebedouro, ou apertando aquele suporte de bombona. Então, isso te traz praticidade no teu dia a dia. Tu tá ali na cozinha preparando o teu alimento, o purificador tá
enchendo a tua jarra. Isso vai fazer com que você tenha uma probabilidade de consumir mais água. Quando ela está de fácil acesso, você consome mais. Quando ela tá de difícil acesso, nem tô com tanta sede, eu tomo depois. E aí vai passando. Aí quando você pergunta, e aí, quantos copos você toma por dia? Toma os 2 litros? Eu tomo bastante. Beleza. Então eu vou te dar um copo aqui para você medir se você consegue tomar os 2 litros por dia. Aí a pessoa vai fazer o teste, se assusta, que ela vai perceber, poxa, eu tô tomando 800 ml por dia, nem a metade do que eu deveria. Tô falhando muito comigo. Exatamente. E quem tem que cuidar da gente mesmo, em primeiro lugar, é a gente, né? Ô, Pedro, tu até tens uma história, não tens? De uma pessoa que tu impactou no comportamento dela. É uma freira, é isso? Exato. Me conta aí, Pedro. É que a experiência foi a seguinte. Ela dizia que não tomava água. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei um copo transparente, coloquei meio copo de café lá dentro e mostrei para ela, esse café aqui representa todas as toxinas que está dentro do teu corpo por você não tomar água. Como é que se faria para tirar esse café desse copo sem virar e sem tomar? Ela disse que era impossível. Eu disse, não é, eu vou mostrar para você. Aí eu peguei esse copo, coloquei debaixo de uma torneira aberta, a água foi caindo lá dentro, que é aquilo que você está consumindo, né? Cai lá dentro e transborda toda a sujeira e a água fica cristalina lá dentro. A partir desse momento, nunca mais ela deixou de tomar água. Mudasse um comportamento. Mudei um comportamento, mas eu uso bastante isso, tá? Tenho muitos clientes que eu tenho que pegar pesado, viu? Para mostrar para eles, porque às vezes eles não querem acreditar que isso é assim que funciona, né? Eu sei, é assim. E quem tiver dúvida ainda, vocês têm testes práticos também para mostrar para o cliente, é isso? É feito na própria casa do cliente. Vai visitar? Teste visual, na loja. é teste visual, e não é falado, né? Então, quando você vê, você consegue crer mais, né? Porque aí você está vendo a experiência sendo feita na sua frente, né? Então, aquilo que foi falado antes, você consegue comprovar vendo. Isso é. A gente costuma fazer um teste quando faz a instalação do purificador, porque por mais que a gente fale e mostre estudos, olha, tem estudos de que realmente é a melhor forma de fazer filtragem de água, os nossos filtros utilizam elementos naturais, né, minerais e carvão ativado, tem membrana de fibra oca, é muito bom. Mas como você pega a água da torneira e olha, tá transparente, pega do filtro e olha, exceto se você tomar para você perceber a diferença, a gente gosta de fazer um teste visual. Então, depois da instalação, a gente vai pegar a água da torneira da pessoa, a água que acabou de filtrar, purificador, e a gente coloca um reagente que reage quando tem a presença de elemento químico da água. Então, se tiver presença de cloro, por exemplo, vai reagir e vai dar coloração. E aí a pessoa, se ela pudesse ver o cloro, se ela pudesse ver o elemento químico na água, seria dessa cor. Aí ela, vira uma chave. Aí a pessoa mesmo, sozinha, faz a pergunta. Poxa, mas então quer dizer que se eu usar essa água aqui da torneira para fazer comida, é esse tanto de químico que tem? Agora eu entendi. Agora virou a chave. A partir de agora, a pessoa começa a entender de que ela tem uma água segura em casa, disponível 24 horas por dia, porque um purificador, a partir do momento que ele é instalado, a única manutenção que precisa fazer é, uma vez por ano, trocar esse elemento filtrante que a gente fala, o filtro dele. Por quê? Ele é como se fosse uma cola química. Ele vai grudando as partículas no carvão ativado, nos elementos filtrantes. E sabe aquele rolinho que a gente passa para tirar o pelo da roupa? No início ele tá colando bem, né? E depois no final ele já não cola tão bem, porque ele satura. A mesma coisa acontece com o filtro do purificador de água. Ele vai segurando partícula, elemento químico, sólidos, tudo que a gente tem de nocivo na água, mas chega uma hora, depois de um ano, que ele não tem mais espaço, perde a eficiência, satura. Por isso é importante trocar esse elemento filtrante. É muito mais fácil, uma vez por ano, trocar o elemento filtrante e muito mais barato do que toda semana. Carrega água, tá acabando a água, marido, água. Comprou! Não, aí gera briga, né? Faz um problema de saúde, né? Estresse lá no alto, né? Por causa de uma bombona de água, às vezes, né? Quando a pessoa ainda diz assim, mas ainda assim eu não acredito, né? Que o cloro vai para o alimento, o que eu costumo fazer? Naquela água que eu vejo que está com cloro, eu pego um arroz cru, pode ser arroz, eu já fiz com arroz, com macarrão, batatinha, batata doce, aipim. Você coloca dentro daquela água o alimento dentro daquele copo, todo o cloro que está presente ali vai para o teu alimento. Então eu consigo mostrar visualmente que o alimento absorve o elemento químico da água. Naquele que reagiu. Exato. Exatamente, naquele que reagiu.
uma ação química, né, que acontece, né? O cloro, ele não vai ficar em suspensão, ele vai se conectar com alguma coisa. Então, quando você coloca o alimento, imediatamente ele vai indo todo e se gruda no alimento. E aí a pessoa fica muito nítido, assim, caramba, isso aí funciona mesmo, né? Preciso, né, mudar, melhorar meus hábitos, né, para eu ter uma saúde melhor sempre. Eu quero aproveitar, vamos lá. Fiquei com dúvida, quero saber um pouquinho mais. Tem algum canal na internet? Tem Instagram, tem @, tem Facebook, tem WhatsApp pra gente se conversar? Passa aí pra gente todas as possibilidades, viu? Tem sim. Na internet vocês vão encontrar a gente no Instagram, pelo PHF Filtros, RSL. Temos um site, phffiltros.com.br. Temos um WhatsApp, 47 991 21 0882. E há 27 anos temos uma loja física no mesmo lugar. Deixa o Pedro aí compartilhar que iniciou lá. Onde fica a nossa loja? No pátio do supermercado Catarinão. Opa! Onde antes era o Mesalira. Há 27 Há anos 27 ali. anos no mesmo local. Vizinhos nossos. Vizinhos agora também. Muito bem. Gente, muito obrigada, viu? Obrigado muito obrigada também. mesmo. Muito obrigado também. Qualquer dúvida as pessoas podem fazer algum contato, Podem. retornar. A gente agradece muito pela presença Com de vocês. certeza. A gente que fica super feliz e a gente gosta muito de falar desse tema. Saúde e hidratação, isso é muito importante e a gente fica bem feliz com a oportunidade. Obrigada também. É isso, gente. Obrigada, viu, pela companhia. Hidratem-se, bebam água. Até mais.